pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês devem ter visto recentemente um vídeo que viralizou na internet de uma norte-americana afirmando que o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas era o melhor já escrito. Para muita gente isso foi uma surpresa, né? Que Machado pudesse encantar pessoas no exterior. Mais surpresos ainda deve ter sido aquele pessoal que era obrigado a ler Machado na escola. Mas não para mim, o nerd aqui, porque esse foi o primeiro livro que eu li, o primeiro livro adulto, quando eu tinha aproximadamente 12 anos. Claro que eu não entendi tudo na época, depois eu reli para a escola e tal. Mas eu fiquei encantado, especialmente porque era um morto que contava a história. E também eu tive acesso aí a primeira vez à ironia machadiana. Quando eu comecei a escrever, o Machado, para mim, foi uma referência. E esse vídeo vai tratar sobre ele, sobre Machado de Assis. Eu vou contar a respeito da vida e da obra desse famoso escritor brasileiro. Mas antes, eu vou falar também de outra coisa muito brasileira e muito famosa. A Hering, a maior marca de roupas básicas e essenciais do Brasil. Eles têm todos os tipos de produtos, casuais, sociais e esportivos, tanto para homens quanto para mulheres. Esta camisa aqui que eu estou usando, polo, maravilhosa, é deles, feita com algodão Pima. Essa é uma evolução do algodão comum, porque ele possui fibras mais longas, por isso tem um toque mais suave e esse certo brilho aqui que vocês estão vendo. Além de mais durabilidade. Até porque não tem poliéster na sua composição. A camisa é bem macia e confortável e também muito elegante e versátil. Eu poderia muito bem sair com ela para um passeio, depois colocar um blazer por cima e ir para algum evento. Essa que eu estou usando é tamanho M, eles têm do P ao extra grande, em uma grande variedade de cores. E para o pessoal que está assistindo esse vídeo, a Hering está dando 15% de desconto no app ou no aplicativo. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo ou na mensagem fixada e entrar com o cupom de desconto que está aparecendo aqui para vocês. Bom, agora vamos ao Machado. Aqui no canal tem uma playlist com os episódios sobre os escritores. E o que quase todos eles têm em comum é que nasceram em famílias ricas ou, no máximo, de classe média. Esse definitivamente não é o caso do Machado de Assis. O pai dele, Francisco José de Assis, era filho de ex-escravizados e trabalhava como pintor de casas e dourador. A mãe se chamava Maria Leopoldina Machado da Câmara, mas esse nome não tinha nada a ver com a nossa imperatriz Maria Leopoldina. Ela era portuguesa, nascida nos Açores e chegou ao Brasil em 1815, muito antes do casamento da Dona Leopoldina com o Dom Pedro. O Francisco e a Maria Leopoldina trabalhavam numa chácara da Dona Maria José de Mendonça Barroso, no Morro do Livramento, região portuária do Rio de Janeiro. Foi ali que nasceu Joaquim Maria Machado de Assis, em 21 de junho de 1839, provavelmente numa casa na ladeira do Livramento. A casa ainda existe e está em más condições de conservação. O nome Joaquim Maria foi uma homenagem dupla aos padrinhos, a patroa, Dona Maria, e ao cunhado dela, Joaquim Alberto de Souza da Silveira. Ambos os pais de Machado eram alfabetizados, uma coisa incomum na época, na classe social deles, especialmente entre pessoas de ascendência negra. Isso ajuda a explicar porque, embora tenha frequentado a escola por pouco tempo, desde pequeno, Machado sempre gostou muito de ler e aprender. Como não tinha muito dinheiro para comprar livros, Machado se tornou sócio do Real Gabinete Português de Leitura para poder pegar obras emprestadas. Foi na infância que Machado começou a ter coisas esquisitas, como ele mesmo dizia. Eram os primeiros sinais de epilepsia, um problema que na época sofria muito estigma.
As crises passaram na adolescência, mas voltaram na vida adulta e pioraram com a idade. Os amigos até aprenderam a identificar as chamadas ausências de Machado. Ele raramente tinha convulsões, como Dom Pedro I. As crises de Machado envolviam mais uma perda de consciência em que começava a falar coisas sem sentido e fazer movimentos estranhos. Como se não bastasse, os primeiros anos de Machado foram cheios de perda. Quando ele tinha 6 anos, sua única irmã morreu de sarampo e 4 anos mais tarde também perdeu a mãe por tuberculose. O pai Francisco acabou casando de novo com uma lavadeira, a Maria Inês da Silva, que se tornou a segunda mãe do Machado. Ela era muito amorosa e gostava muito de enteado, tanto que continuou ao lado dele mesmo depois de Francisco falecer. Para reforçar o orçamento, na adolescência, Machado começou a trabalhar vendendo balas nas ruas e depois foi caixeiro de loja. Ele se tornou coroinha e aprendeu latim entre uma missa e outra com o padre. Mais tarde ele também começou a aprender francês como padeiro, que, segundo algumas versões, a sua madrasta vendia doces para essa padaria. Machado era tão aplicado que antes dos 20 anos já conseguia traduzir do francês para o português. Ele tinha 15 anos quando conseguiu publicar o seu primeiro poema num jornal chamado Periódico dos Pobres. Por causa do seu amor pela literatura, Machado logo se tornou figura conhecida nas livrarias do Rio de Janeiro e acabou fazendo amizade com o dono de uma delas, Francisco de Paula Brito. Assim como Machado, Brito era pardo e de família humilde e foi um dos pioneiros da imprensa negra no Brasil e da luta contra o preconceito racial. Paula Brito era um dos fundadores da Sociedade Petalógica, que reunia artistas e intelectuais, incluindo escritores importantes como Gonçalves Dias, Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida. O nome da sociedade vem de peta, que quer dizer mentira. Ali se discutia de tudo, desde a última peça no teatro até discursos políticos, e se produzia trabalhos artísticos que procuravam ridicularizar as mentiras dos poderosos por meio da ironia e do bom humor. Machado não só aprendeu muito com esse novo círculo social, mas também ganhou protetores que acreditaram no seu talento desde cedo. Um exemplo é Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícia, uma obra que usa do humor para criticar a sociedade, como Machado também faria mais tarde. Ele não só encorajou o então adolescente a continuar escrevendo, como se tornou o seu mentor quando Machado entrou na imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo em 1856. 2 anos depois, Machado foi trabalhar no Correio Mercantil como revisor de provas e também começou a colaborar com o jornal, escrevendo crônicas. Nessa época surgiu uma de suas grandes paixões, o teatro. Ele frequentava as peças sempre que podia e logo começou a escrever críticas teatrais no jornal O Espelho. Mais tarde, Machado atuou como censor teatral do Conservatório Dramático Brasileiro. A função não era remunerada, mas permitia que ele entrasse em qualquer apresentação de graça. Ele já era uma figura conhecida na intelectualidade carioca quando recebeu um convite para se tornar repórter do Diário do Rio de Janeiro em 1860. Também continuou colaborando com outras revistas, entre elas O Futuro, do poeta português
Faustino Xavier de Moraes e Jornal da Família, onde saíram seus primeiros contos. Enquanto isso, Machado ia avançando aos poucos na carreira literária. Ele começou a publicar algumas peças e em 1864 saiu seu primeiro volume de poesias, chamado Crisálidas. Esse entusiasmo literário acabou levando Machado a fundar em 1865 a Arcádia Fluminense, uma associação que realizava saraus reunindo escritores para apresentar seus trabalhos e discutir a arte. Ele gostava muito de declamar em público, embora às vezes gaguejasse, o que, no caso dele, era um efeito da epilepsia. Embora fosse tímido e reservado, Machado gostava de socializar e tinha facilidade em fazer amigos e organizar as pessoas para realizar esse tipo de projeto. Muitos desses amigos que ele conheceu nos círculos literários se juntaram a ele na Arcádia Fluminense, entre eles Joaquim Manuel de Macedo e o romancista cearense José de Alencar, que tinha acabado de publicar sua obra-prima, Iracema. Alencar acabou se tornando um dos grandes amigos de Machado. O problema é que nem o jornalismo nem a literatura davam muito dinheiro e, ao contrário da maioria dos intelectuais da época, Machado não tinha a fortuna da família para bancar os seus interesses. Ele tinha se aproximado do Partido Liberal e esperava que seus correligionários lhe conseguissem algum cargo público, mas isso não aconteceu. Ao invés disso, decidiram lançá-lo como candidato a deputado por Minas Gerais em 1866. A candidatura chegou a ser anunciada, mas Machado acabou desistindo. Política realmente não era muito a praia dele. Por ironia, foi durante um governo conservador, em 1867, que ele acabou nomeado por Dom Pedro II como diretor assistente do Diário Oficial, uma função mais bem remunerada que permitia um pouco mais de estabilidade. Segundo alguns autores, nessa época ele recebeu a Ordem da Rosa, no grau de cavaleiro. Essa nomeação para o Diário Oficial veio no momento certo, porque Machado estava apaixonado. Alguns meses antes, o poeta Faustino Xavier de Novaes tinha trazido de Portugal sua irmã Carolina para morar com ele. Carolina tinha 31 anos, 4 a mais que Machado, e era muito bonita e simpática, tanto que chamou a atenção de muitos rapazes solteiros da sociedade carioca. De todos eles, o único que agradou Carolina foi o amigo do irmão, que não era nem muito bonito e nem muito extrovertido, o Machado. O que unia Machado e Carolina eram os interesses intelectuais. Ela era uma moça inteligente e muito culta, que apresentou ao namorado muita coisa da literatura portuguesa e vários autores ingleses, o que ajudou ele a abrir os seus horizontes literários. Carolina foi fundamental para a evolução da escrita do Machadinho, como ele assinava as cartas apaixonadas que escreveu para ela. Dizem que mais tarde, quando ele ia trabalhar, ela costumava retocar os manuscritos dele. Só que a família dela em Portugal era contra a união. Para eles, Machado não era um bom candidato a marido. Primeiro, porque não tinha muito dinheiro. Segundo, porque era pardo. Além do mais, Faustino estava doente e Carolina tinha que tomar conta dele. Foi só quando ele faleceu que Machado e ela se casaram em 12 de novembro de 1869. Eles ficaram juntos por 35 anos e não tiveram filhos. O casal acabou adotando animais de estimação e a primeira foi uma Tenerife branca chamada Graziella, que ficou muito famosa no Rio de Janeiro quando escapou e Machado saiu publicando em vários jornais um pedido para devolverem a cachorra para eles. Quando ela morreu, eles adotaram um pincher chamado Zero.
Nessa época, Machado já tinha passado de protegido a mentor de escritores mais jovens. Um deles foi Joaquim Nabuco, de quem eu já falei num outro episódio. Ele começou a se corresponder com Machado quando ainda estava no colégio e os dois foram amigos e colaboradores por toda a vida. Outro protegido foi o baiano Castro Alves, que parou no Rio de Janeiro a caminho de São Paulo para continuar os seus estudos de direito. Ele foi encaminhado por José de Alencar a Machado com uma carta de recomendação que dizia: seja o vigílio desse jovem Dante, conduza-o pelos ínfios caminhos por onde se vai a decepção, a indiferença e finalmente a glória, que são os 3 círculos máximos da Divina Comédia do Talento. Machado ficou encantado com a poesia do Castro Alves e o apresentou ao círculo literário carioca. Em 1872, Machado de Assis publicou o seu primeiro romance, Ressurreição. O livro conta a história de amor entre o médico Félix e a viúva Lívia, e é enquadrado pela crítica na fase inicial da obra do autor dentro do romantismo literário, mas tem uma característica muito particular. Ele se foca no caráter dos personagens em vez do sentimentalismo, que é o comum nos romances do período. No ano seguinte, Machado deixou de depender de nomeações e se tornou um funcionário de carreira do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Em 1876, ele foi promovido a chefe de seção e o novo salário, mais do que ele recebia de direitos autorais, permitiu que ele e Carolina finalmente vivessem com mais conforto. Eles se mudaram da Lapa para uma casa melhor na Rua do Catete, bem perto de onde hoje fica o Museu da República. Foi só em 1884 que Machado foi viver no endereço mais associado a ele, na Rua do Cosme Velho, número 18. Essa era uma vizinhança cheia de pessoas da alta sociedade, o que mostra bem a ascensão social do escritor. Em 1877, porém, chegou uma notícia muito triste para ele. José de Alencar faleceu em 12 de dezembro aos 48 anos. Machado se dispôs a cuidar da família e especialmente do filho caçula Mário, de 5 anos, que era o seu afilhado, e que mais tarde acabou se tornando um dos companheiros mais próximos do escritor. Alguns autores afirmam que Mário era, na verdade, muito mais do que um afilhado. Machado teria tido um caso com a esposa do amigo, Georgina Augusta Cochrane, e seria o verdadeiro pai do menino. Uma evidência a favor dessa história toda, digna do Dom Casmurro, é que Mário sofria de epilepsia, que não existia na família de José de Alencar. Além disso, há quem ache ele muito parecido com Machado. Será? Se foi, não teria sido a única relação extraconjugal de Machado, ele teve outras. Em paralelo à carreira de funcionário público, Machado de Assis continuava publicando, às vezes mais de um livro por ano. Ele escreveu em quase todos os gêneros: romance, contos, crônicas, poesias, peças de teatro, textos jornalísticos, críticas teatrais, ensaios e até um estudo técnico. Esse estudo, chamado Terras, foi feito para a Secretaria de Agricultura, compilando subsídios para a execução de um projeto de distribuição de terras, e foi publicado em 1884 dentro do contexto das discussões sobre o fim da escravidão no Brasil. Embora o emprego público tornasse difícil que Machado defendesse a abolição diretamente, também acabou permitindo que o escritor fizesse a parte dele. A partir da Lei do Ventre Livre, em 1871, todas as questões envolvendo escravizados, desde a matrícula até a guarda de menores, passaram
ao departamento de Machado. Ele era encarregado de escrever pareceres para fundamentar as decisões e, invariavelmente, seguia as minúcias da lei em favor dos escravizados e contra os interesses dos proprietários. Assim, acabou ajudando na libertação de muitos deles. Além de escrever, Machado também fez várias traduções, principalmente do francês. Ele traduzia, por exemplo, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Chateaubriand e Molière, além de autores que não eram franceses, como Dante Alighieri, Charles Dickens, Edgar Allan Poe e mesmo alguns trechos de Shakespeare. Nesses casos, se acredita que ele tenha usado as versões francesas como base, ao menos parcialmente, já que ele não dominava tão bem nem o inglês e nem o italiano. Machado gostava muito da literatura britânica e ficou intrigado com um livro do escritor irlandês Lawrence Sterne, chamado Tristram Shandy. Esse é considerado um dos primeiros livros com uma narrativa livre e não linear e inspirou muitos autores, de Balzac a Joyce. Machado decidiu adotar essa forma de narrativa peculiar num romance publicado na Revista Brasileira em Capítulos, de março a dezembro de 1880, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A originalidade começa já na escolha de um narrador em primeira pessoa que conta a sua vida depois de morto. A obra, que satiriza a sociedade carioca e o pensamento científico da época, é o ponto de virada no estilo de Machado e é considerado o marco inicial do realismo no Brasil. No mesmo ano, Machado teve a honra de ser convidado para participar das comemorações do tricentenário da morte de Luís de Camões. Como eu comentei no episódio sobre o autor de Os Lusíadas, essa celebração foi marcada por muitas homenagens em Portugal e também no Brasil. As principais festas ocorreram no Real Gabinete Português de Leitura, onde Machado apresentou a peça Tu, Só Tu, Puro Amor, falando sobre o suposto romance de Camões e uma dama portuguesa, Catarina de Ataíde. A carreira de Machado continuou evoluindo em paralelo na escrita e no serviço público. Em 1881, quando Memórias Póstumas saiu em livro pela primeira vez, ele foi promovido a oficial de gabinete do ministro. No ano seguinte, publicou Papéis Avulsos, seu terceiro livro de contos, que contém um dos textos mais famosos do autor, O Alienista. O tema da loucura, que também aparece em Memórias Póstumas e em Quincas Borba, se tornou frequente na obra do Machado, junto com o seu próprio receio de enlouquecer. Isso porque na época a saúde do Machado estava dando sinais de fraqueza. Ele começou a ter crises mais frequentes de epilepsia, chegando a ter convulsões, o que nunca tinha tido antes. Também sofria com problemas intestinais e nos olhos. Ele chegou a tirar longas licenças do serviço público para se tratar fora do Rio de Janeiro, especialmente em Nova Friburgo, na Serra Fluminense, que era muito procurada por causa do clima. Ele gostava muito dessa cidade e se referia a ela nas suas cartas como o paraíso dos gulosos. Sempre que ele ia para lá, ele acabava engordando. A maior honraria recebida por Machado de Assis veio das mãos da princesa Isabel. Em 1888, quando ela estava como regente, ele foi condecorado como oficial da Ordem da Rosa, posto superior à honraria recebida anteriormente de cavaleiro. O interessante é que não por causa dos seus escritos, mas pelo seu trabalho no Ministério da Agricultura que ele recebeu a comenda. Uma coisa curiosa é que Dom Pedro II nunca fez referência à obra do Machado, nem em seu diário, nem nas cartas conhecidas. Então, nós não temos como saber o que o Dom Pedro pensava do Machado. Já o escritor deixou impressões a respeito do
monarca. Recentemente, uma pesquisadora descobriu que Machado foi o autor de uma nota biográfica bem elogiosa sobre Dom Pedro II, publicada em 1859 no jornal O Espelho. Mas, como na época Machado tinha 20 anos e era uma espécie de faz-tudo da redação, não dá para ter certeza de que essa era realmente a opinião do autor sobre o monarca, ou era o que a direção do periódico pautou ele para escrever. Por outro lado, uma crônica de 1867 é bem mais clara. Não frequento Paço, mas gosto do imperador. Tem as duas qualidades essenciais ao chefe de uma nação. É esclarecido e honesto. No mesmo texto, ele afirma que era a favor da monarquia constitucional como existia no Brasil na época. Mas de resto, se sabe bem pouco sobre as opiniões políticas de Machado. Até porque, como funcionário público, ele estava sempre em risco a cada mudança de governo. Talvez seja por isso que não haja registros a respeito do que ele achou da proclamação da República em 1889. Nessa época, ele tinha sido nomeado diretor da Diretoria de Comércio e dificilmente iria arriscar a carreira por causa de política. A única referência dele a esse fato histórico está numa cena do romance Esaú e Jacó, publicado em 1904. Os personagens centrais são dois irmãos gêmeos, um monarquista e outro republicano. E num determinado momento, Machado conta os acontecimentos da época por meio da história de um comerciante que manda fazer uma placa nova para sua loja, a Confeitaria do Império. A primeira madeira está bichada e precisa ser substituída. É uma referência clara aos males que desgastaram a monarquia. Mas quando a segunda está sendo feita, a segunda placa está sendo feita, vem o golpe da República. E o comerciante manda parar na letra D. Então fica Confeitaria D, né? Sem nem o artigo do D. Porque ele tem dúvida se ele manda colocar Confeitaria da República ou Confeitaria do Império. Isso é uma clara referência que para o Machado mudou a placa, mas tudo continuava na mesma. No final das contas, o Machado se adaptou à situação, chegando ao auge da carreira no serviço público em 1894, quando foi nomeado diretor-geral de Viação e Obras Públicas. Mais tarde, ele ocupou o mesmo cargo na diretoria da contabilidade do Ministério da Indústria, da Aviação e das Obras Públicas, que era o novo nome desse departamento. Pouco tempo depois, Machado começou a trabalhar em seu maior projeto, a fundação de uma academia de letras aos moldes que existia na França. A ideia foi de um dos seus protegidos, o escritor Lúcio de Mendonça, e Machado foi um dos primeiros a embarcar na ideia. Ele foi um dos organizadores da reunião preparatória realizada em dezembro de 1896, que também contou com a presença do seu amigo Joaquim Nabuco, então já consagrado como político e escritor. A fundação oficial da Academia Brasileira de Letras ocorreu na sessão inaugural de 20 de julho de 1897, realizada no Pedagógium, um núcleo de educação que ficava no centro do Rio de Janeiro. Nessa reunião, Machado foi eleito por unanimidade o primeiro presidente da nova organização. Ele ocupava a cadeira de número 23 da Academia Brasileira, que tem como patrono o seu grande amigo, José de Alencar. Ninguém fez mais que Machado para consolidar a existência da ABL, né, como é a abreviação da academia. Ele sempre defendeu com entusiasmo ela contra os críticos. Como presidente, ele estabeleceu uma tradição de mediar as discussões, fazendo sugestões e opinando mais, sem impor nada aos companheiros. Também era muito assíduo e das 96 sessões que aconteceram
durante a sua presidência, ele só faltou a 2. Por causa disso tudo, a ABL até hoje é conhecida como a Casa de Machado de Assis. Machado de Assis gostava tanto de socializar com outros intelectuais que em 1901 ele passou a promover almoços informais com os seus colegas mais chegados. Nesses eventos, os convidados discutiam os assuntos mais variados e trocavam ideias sobre os seus trabalhos, enquanto se serviam de uma panela de prata. Por isso, o grupo ficou conhecido como Panelinha. Quem não gostou muito foram aqueles que ficaram de fora da panelinha. Eles começaram a acusar Machado de Assis de favorecer os membros da panelinha. Por isso, o termo ganhou o significado de um grupo muito unido que exclui as outras pessoas. Nessa época, Machado tinha publicado há pouco tempo o romance que muitos críticos consideraram a sua obra-prima, Dom Casmurro. Todos os brasileiros provavelmente já conhecem a história onde o narrador Bentinho conta sobre o seu amor por Capitu, com os seus olhos de ressaca, e sobre a desconfiança de que ela tivesse um caso com o melhor amigo dele, o que leva a consequências trágicas. E você? Será que ela traiu ou não traiu? É a grande pergunta literária brasileira. Em 1901, Machado publicou um livro, um volume, com todas as poesias dele reunidas, as poesias completas. Esse livro acabou entrando para a história por um motivo muito bizarro. O Machado tinha pedido para o escritor Caetano Filgueiras escrever um prefácio, mas achou o resultado elogioso demais. E Machado decidiu suprimir esse prefácio da edição. E no lugar ele colocou uma nota que dizia: a afeição do defunto amigo a tal extremo lhe cegara o juízo que não viria a ponto reproduzir aqui aquela saudação inicial. O problema é que as obras da editora Garnier, que era a casa editorial do Machado, eram impressas na França e não houve revisão da impressão. Na hora que os livros chegaram no Brasil, viram que o E da palavra cegara foi substituído por um A, gerando um palavrão. E o pior de tudo isso é que a frase continuava fazendo sentido, mesmo com aquele palavrão lá no meio. O erro só foi descoberto depois que uma parte dos livros já tinham sido distribuídas. E foi um desespero para tentar resolver o problema. Os exemplares que já estavam prontos foram corrigidos à mão, segundo a lenda, pelo próprio Machado. Os que ainda estavam sendo montados voltaram para a tipografia, onde o A foi raspado e substituído pelo E, que ficou meio desalinhado. Então dá para perceber a correção. As 3 versões são muito raras e por isso essa obra é uma das mais valiosas no mercado brasileiro de livros usados. Carolina, a esposa do Machado, já não estava muito bem de saúde, já fazia anos, e costumava comentar com as amigas que esperava morrer depois do marido, porque ele ia sofrer demais se ficasse sozinho. Mas ela acabou partindo primeiro, em 20 de outubro de 1904. Machado ficou arrasado, obviamente, e entrou em forte depressão, que o deixou cada vez mais recluso. Ele manteve tudo na casa conforme Carolina havia deixado. Ele inclusive punha os talheres na mesa na hora da janta, como se ainda ela estivesse com ele. E até a cesta de bordado com o trabalho dela, que ficou pela metade, continuou no mesmo lugar. Pelo resto da vida, pelo menos uma vez por semana, ele ia no túmulo dela, no cemitério de São João Batista, levar flores. Também ele escreveu um soneto em homenagem à esposa, chamado A Carolina. E ela foi a principal inspiração do seu último romance, Memorial de Aires, publicado em 1908. Apesar de todo esse luto, Machado nunca deixou de escrever, estudar
e se corresponder com os amigos. Também ele recebia visita dos mais chegados, como Mário de Alencar e o ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco, de quem eu falei nesse outro episódio. Os dois eram membros da Academia Brasileira de Letras. Em 1º de julho de 1908, Machado pediu licença médica do Ministério e não voltou mais. Ele sofria de um câncer na língua e a sua saúde estava declinando muito rapidamente. Mas ele se manteve lúcido até o último dia. Machado de Assis faleceu em sua casa, cercado de amigos, às 3h20 da madrugada de 29 de setembro de 1908. O discurso fúnebre foi feito por Rui Barbosa, de quem eu falei no outro episódio aqui. O cortejo foi seguido por uma grande multidão, desde membros da Academia Brasileira de Letras até pessoas bem simples. O escritor não tinha nenhum parente de sangue e legou a uma sobrinha de Carolina todos os seus bens, que, além da casa, incluíam a sua biblioteca e algumas poucas economias. Machado foi sepultado a seu pedido no mesmo túmulo da esposa, no cemitério de São João Batista. Em 1999, os corpos dos dois foram exumados e transferidos para o mausoléu da Academia Brasileira de Letras. O neto de escravizados que nasceu no Morro do Livramento, acabou se tornando o escritor brasileiro mais influente de todos os tempos. Vários de seus livros e contos acabaram adaptados para o cinema e a TV. E até o norte-americano Woody Allen listou Memórias Póstumas de Brás Cubas como um dos 5 livros que mais o impactaram. Para muita gente, o nome do Machado ficou associado ao trauma da leitura obrigatória no ensino médio. Mas vale a pena você aí, que não gostou do Machado, foi forçado a ler Machado, dá mais uma chance pro Machado. Machado vale a pena. Machado é tudo de bom. Eu amo Machado de Assis, eu amo a ironia machadiana. É bom o pessoal voltar a ler para começar a voltar a entender o que é ironia, porque isso daí tá uma coisa muito complicada ultimamente. Tem muita gente que não entende mais ironia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha aí se teu sininho está ativado. Se não está ativado, ativa. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu dislike, seus comentários aqui embaixo. E para ajudar o canal a assistir esse vídeo até o fim, ajuda muito. E para ajudar financeiramente, vocês podem tanto entrar para o clube do canal, o link está aqui embaixo, ou mandar um pix para nós, tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.